Boa noite a todos. Quero dizer para aqueles que intencionam fazer parte da nossa igreja, nós vamos começar no próximo domingo, às 9 horas, uma nova classe de membresia. Esta classe é para todos aqueles que desejam fazer parte da Segunda Igreja Batista. Então você pode vir no próximo domingo, fazer a sua inscrição ali na Secretaria da Escola Bíblica e nós vamos então iniciar mais uma classe de membresia. Quero também, irmãos, nesse momento colocar alguns pedidos de oração. Nosso irmão Gediel pede por seu filhinho que está com adenoide, precisando muito das orações da igreja, e nós vamos orar por ele. Também o nosso irmão Sérgio, que tem o primo hospitalizado, carecendo também da graça de Deus. Pastor Heraldo está carecendo muito das súplicas da nossa comunidade. E também vamos orar pela irmã Vilma, nossa irmã querida, que carece também das nossas orações. Nós vamos nos colocar nesse momento diante de Deus, mesmo sentados, vamos falar com Ele, colocando esses pedidos, colocando estes motivos de oração diante do Senhor. Eu sei que, se não todos, muitos de nós aqui, apreensivos com o resultado das eleições, e se puder depois, no final do culto, me passar, né, para eu poder informar aqui a nossa igreja, né, qual é o resultado da eleição tão importante que o nosso país viveu no dia de hoje. Senhor Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar, Deus, estes pedidos diante do Teu trono. Aquele menino, filho do Teu servo, irmão Gediel, que precisa tanto da Tua graça, nós nos unimos em oração em favor dele, pedindo a Tua misericórdia, que o Senhor oriente os médicos, para que ele se recupere. A Mel também, filha dos nossos irmãos Amanda e Eider, o Senhor visite aquela criancinha, Deus, cobrindo-a com a Tua graça. Pedimos pelo pastor Heraldo, hospitalizado, situação delicada, carece da graça de Deus. Nós oramos por ele neste momento e por toda a família, por nossa irmã Vilma, que luta com enfermidade. Pai, eu oro para que o Senhor a sustente, ela já com a sua idade tão avançada, que o Senhor cubra a tua filha com a Tua graça, Senhor. Quero também colocar o nosso país diante do Teu trono. Daqui a alguns minutos, nós já teremos os resultados da eleição e oramos, Pai, para que haja paz e harmonia nesta gigantesca nação brasileira. Oro pedindo a Tua mão sobre este país. E agora, Senhor, que vamos ler a Tua palavra, que o Senhor me dê graça ao expô-la neste momento para este auditório. Oro pedindo isto em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. O texto que vamos ler é um texto bem conhecido. Lucas, capítulo 19, versos de 1 a 10. Nós encontramos assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então,
correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu quero me deter na afirmação que o Senhor Jesus Cristo faz no verso de número 5. Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Ou seja, Jesus expressou de forma vibrante, firme, mais do que um pedido, mais do que uma súplica, Jesus afirma de forma contundente: Zaqueu, hoje eu quero entrar em tua casa. O episódio lido faz parte da caminhada final do ministério de Jesus. Caminhada que culminaria com a sua prisão, seu julgamento, sua condenação e sua morte. E ao passar pela cidade de Jericó, Jesus se deparou com uma multidão que o seguia. E entre aquela multidão, um rosto escondido entre as folhagens de um sicômoro, ou seja, uma árvore com galhos baixos e que permitia alguém subir com alguma facilidade. Jesus contempla ali no meio daquela folhagem o rosto de uma pessoa. Não era um anônimo, como ninguém é anônimo para Jesus. São poucos os textos do Novo Testamento nos quais Jesus se dirige a uma pessoa chamando-a pelo nome. E aqui é um desses episódios. Zaqueu poderia passar desconhecido, como indigente, mas Jesus olha para o meio daquela folhagem e de uma forma muito íntima, com a autoridade daquele que conhece os corações, ele fala para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero pousar, ou eu quero entrar em tua casa. A casa, em qualquer cultura, é o ambiente mais reservado da família. Nós não convidamos qualquer pessoa para ir à nossa casa. Há algum nível mínimo que seja de proximidade. Então nós convidamos. E quanto maior a proximidade, o convite alarga o espaço da casa. Convidamos para a sala. Se tivermos um pouquinho mais de intimidade, convidamos para a cozinha. E se for muito amigo mesmo, a pessoa até vai ao nosso quarto. Casa é um ambiente íntimo. E na verdade, quando Jesus diz a Zaqueu: hoje me convém pousar em tua casa, é mais do que um pedido, é uma ordem, é uma determinação. É como se Jesus dissesse: Zaqueu, eu vou entrar
em tua casa. E aqui, meus irmãos, é o único relato onde Jesus se convida e se determina a entrar na casa de alguém. E é sobre isso que eu quero falar. Nós não estamos aqui diante de uma história, uma ficção, uma parábola. Nós estamos aqui diante de um registro com pessoas reais, com localidade definida, Jericó, com nomes definidos, Zaqueu. E Jesus então disse: Zaqueu, eu quero entrar em tua casa. Quero dizer para você que me ouve, que o que está aqui posto representa uma ilustração maravilhosa, um símbolo daquilo que Jesus quer e pode fazer na casa e na vida de uma pessoa. O texto está registrado para nossa inspiração, para que em lendo este texto, nós compreendamos que, da mesma forma que algo maravilhoso, extraordinário, aconteceu na casa e na família de Zaqueu, quando Jesus lá chegou, o mesmo pode acontecer na minha vida, na minha casa, na sua vida e na sua casa. O texto, portanto, vem para nos provocar a fé. E eu quero lhe desafiar nessa noite a se abrir para que Jesus entre na sua casa, entre na sua vida, para que você experimente a transformação, as bênçãos que Zaqueu pôde viver e receber a partir do fato de ter Jesus na sua vida e na sua casa entrado. Em primeiro lugar, por que é que Jesus quis entrar na casa de Zaqueu? Para mostrar que todos somos importantes para Ele. Jericó era uma cidade próspera e rica. Era a cidade de inverno dos reis, morada predileta dos sacerdotes. Sendo Jericó um próspero centro comercial, é de se supor que muito dinheiro circulava na cidade de Jericó, sob a supervisão do cobrador de impostos, chamado Zaqueu. Zaqueu supervisionava uma grande área de coleta de impostos para o governo romano. Do ponto de vista humano, Zaqueu era um improvável, uma pessoa detestada por muitos, e em razão da sua profissão, ele era alguém que sofria resistência da parte dos judeus. Era, por assim dizer, o braço de cobrança, o braço impiedoso do Império Romano sobre os cidadãos judeus que ali moravam. Mas Jesus disse: eu quero entrar em tua casa. Jesus expressou o seu desejo de forma pública. Vejam que ele não fala no reservado. Havia uma multidão. O texto diz que Zaqueu, por causa da sua baixa estatura, subiu em um sicômoro. E quando ele é visto por Jesus, Jesus não o chama no particular, mas publicamente ele disse: Zaqueu, eu quero entrar em tua casa. E essa palavra dita publicamente, no meio da rua, representa a aceitação que Jesus fazia daquele homem odiado, daquele homem improvável, daquele homem
que tinha pouco patriotismo e nenhuma religião. Quero dizer para você que o fato de Jesus ter entrado na casa de Zaqueu representa que não há pecador que não possa ser alcançado pela misericórdia dele. Não é a casa de um religioso piedoso, não é a casa de um homem classificado como santo, como um homem puro. Não, trata-se de um homem que trazia na sua história, no seu currículo, a marca de ser um homem de moral duvidosa. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Para ver Jesus, Zaqueu passou pelo processo natural de quem deseja algo na sua vida. Que processo é esse? Primeiro, ele teve motivação. Queria ver quem era Jesus, está no verso 3. A motivação dele provavelmente foi a curiosidade. Afinal, os feitos de Jesus já eram conhecidos. Certamente que nessas alturas, vários milagres Jesus já tinha efetuado, entre eles o milagre extraordinário da ressurreição de Lázaro. Jesus estava se conduzindo, se encaminhando para o epílogo da sua história. E pela curiosidade, Zaqueu teve uma motivação. Tudo na nossa vida parte de uma motivação. Qual é a sua motivação? Todos nós fazemos algo por conta de sermos impulsionados por um motivo. Dificilmente alguém faz algo sem um motivo que o anteceda. Nós tomamos decisões por alguma motivação. No caso de Zaqueu, a sua motivação foi: queria ver Jesus. Segundo lugar, Zaqueu precisou vencer obstáculos. Qualquer pessoa que deseje algo na sua vida, certamente precisará ter alguma motivação, mas também enfrentará algum tipo de obstáculo. E quanto maior o sonho, maiores os obstáculos. O que define a segurança de ter os sonhos alcançados é a motivação que leva o indivíduo a vencer os obstáculos que se levantam. No caso de Zaqueu, o obstáculo primeiro era a multidão. Ele queria ver Jesus, mas a multidão, para aquele homem de baixa estatura, era um grande obstáculo. Pessoas que têm uma altura um pouquinho maior, conseguem ver mais adiante apenas levantando assim a ponta dos dedos. Às vezes eu brinco com a minha esposa, enquanto a gente vai conversando, eu vou me levantando a ponta dos pés, aí ela vai olhando assim, e olha e vê que eu estou com os pés levantados. Mas para uma pessoa de baixa estatura, não adianta levantar os pés. Ela precisa de alguma coisa. Precisa de um banquinho, precisa de uma escada. E quando não se tem uma escada e um banquinho, o indivíduo sobe no muro. E quando não tem muro, sobe em uma árvore. Quem aqui já fez isso? Não levanta a mão, não. O obstáculo para ele era a multidão. Segundo lugar, o obstáculo era também a sua condição física. Mais ainda, havia um obstáculo que era a sua condição moral, porque ele não era um homem
que era tido como homem de moral ilibada. Tanto é verdade que quando Jesus decidiu entrar na casa de Zaqueu, o versículo 7 externa o que as pessoas diziam. A voz da rua, a voz das pessoas, diz o texto, que elas murmuravam dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas ainda, Zaqueu precisou vencer um outro obstáculo, que era o obstáculo do orgulho. Considerando-se sua posição, ele não era uma pessoa qualquer. Subir em uma árvore para ver Jesus representou para Zaqueu, preste bem atenção, um duro golpe naquele elemento que você e eu muitas vezes temos, chamado orgulho. Sabe aqui, o orgulho é um grande obstáculo para muitas pessoas. O orgulho que impede a pessoa de pedir perdão. O orgulho que impede a pessoa de perdoar. O orgulho que impede a pessoa de reconhecer que errou. Dizer assim, não, eu errei. Eu errei. A pessoa orgulhosa, às vezes, até expressa uma possibilidade mínima de arrependimento, logo esvaziada, quando diz assim, não, eu errei, mas você também errou. Zaqueu subiu em uma árvore. Um golpe duro naquele obstáculo que impede muitas vezes uma pessoa de tomar uma decisão por Cristo. O orgulho, a opinião dos outros, o que é que vão pensar, o que vão dizer. No caso de Zaqueu, a opinião das pessoas era contrária, mas ele simplesmente queria ver quem era Jesus. Eu entendo então, amigos, que ao falar com Zaqueu, Jesus está dizendo que qualquer pessoa pode ser alcançada por ele. Ninguém gosta de cobradores. Zaqueu era um cobrador. Você gosta de cobrador? Aquela pessoa que bate na porta da sua casa, vim cobrar. Aí você recebe com um sorriso fantástico. Pode ser que sim, mas talvez não seja a regra. As pessoas murmuravam contra Jesus. Zaqueu é o protótipo de muitas pessoas. Tinha dinheiro, o texto diz que ele era rico, versículo 2, mas não era feliz. Tinha poder, mas não tinha paz. Tinha influência, mas era um homem incompleto. Mas Jesus disse, Zaqueu, eu quero entrar em tua casa. Segundo lugar, sabe o que eu aprendo deste texto? Jesus quis entrar na casa de Zaqueu para levar bênçãos, e a primeira delas, levar alegria. Levar alegria. Vejam o que diz o texto. Quais os efeitos que Zaqueu começou a experimentar a partir do momento de ter aceito o pedido de Jesus para entrar na sua casa e, consequentemente, na sua vida. Diz o texto do versículo 6, apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Alegria não é ficar rindo. Alegria está do interior. O indivíduo pode estar passando pelo maior problema.
que arranca lágrimas, que rouba o sono e o apetite, mas dentro do coração, quando ele tem paz, esta paz só Deus pode dar. Jesus foi recebido, e Zaqueu já começou a experimentar os efeitos disto. Recebeu Jesus com alegria. Meus amigos, senhoras e senhores, Jesus não fez nenhuma promessa, não lhe anunciou nenhum milagre, apenas disse: hoje eu quero entrar em tua casa. O simples fato de saber que Jesus se importou com ele, já lhe trouxe alegria. Já lhe trouxe alegria. Até este momento, o seu único interesse era apenas ver Jesus. E quando Jesus disse: eu quero entrar em sua casa, ele já começou a sentir algo diferente. Ah, quantas pessoas que nos ouvem nesta noite, aqui, ou pela transmissão no nosso canal do YouTube, quem olhando para dentro de si mesmas, muitas vezes não tem problemas gigantescos na área econômica, não lutam com problemas de saúde, problemas graves de saúde, mas há um vazio dentro do coração que coisa alguma consegue preencher. E nessa noite, você tem a oportunidade de sair daqui satisfeito, atendendo ao pedido de Jesus. Eu quero entrar na sua casa. Jesus quis entrar na casa de Zaqueu também, para levar a bênção maior que todos nós precisamos. Sabe qual é? Salvação. Está aí no verso 9. É interessante que o versículo 8 diz assim: mas Zaqueu levantou-se. A ideia que a gente tem, veja bem, nos versículos anteriores ele estava em uma árvore. O texto diz no verso 6 que ele se apressou, desceu e o recebeu com alegria. Mas no versículo 8 diz: Zaqueu levantou-se. A ideia que a gente tem, parece que ele despencou. Aí se levanta. E Jesus disse para ele assim: olha que bênção maravilhosa. Hoje veio salvação a esta casa. Quero que você entenda, mais do que a alegria resultante da presença de Jesus, o que impeliu o Senhor Jesus a ir à casa de Zaqueu, é para levar a ele aquilo que só Jesus pode dar: salvação. Hoje veio salvação a esta casa. A fama de Zaqueu era das piores. Alguns sugerem que o fato de ser chefe dos publicanos lhe permitia auferir lucros por meios ilícitos. Numa linguagem moderna, poderíamos dizer que Zaqueu era um chefe de um esquema de corrupção. Conhece essa expressão? Chefe de um esquema de corrupção. Porque ele comandava pessoas. Mas Jesus levou à vida dele salvação. O mesmo ele quer levar ao seu coração. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer entrar na sua casa. Ele quer entrar no seu coração. Por fim,
Jesus quis entrar na casa de Zaqueu para levar transformação. O Zaqueu que subiu naquela árvore era um. O Zaqueu que desceu daquela árvore era outro. O texto nos mostra que Zaqueu não foi melhorado, ele foi transformado. O texto nos mostra que Zaqueu foi mudado de dentro para fora. A devolução quadruplicada era prescrita em caso de apropriação de ovelhas. Êxodo 22, 1. Mas Zaqueu diz assim: Senhor, se em alguma coisa defraudei alguém, eu restituo quadruplicado. Melhor dizendo, era uma devolução menor. E ele se dispôs a fazer muito mais, muito mais. Ele disse: eu dou aos pobres metade dos meus bens. Metade dos meus bens. Eu aprendo aqui, o mais fascinante de tudo isso é que ele decidiu dar aos pobres metade dos seus bens, e a lei não exigia isso. O que nos mostra uma extraordinária demonstração de transformação na vida de Zaqueu. Ele deixou de ser um homem egoísta para se tornar um homem altruísta. Deixou de ser um homem que pensava em si mesmo. E agora, no estalo de dedo, Jesus o transformou de forma tão poderosa que a sua visão sai de si mesmo e se volta para o outro. Quero que você entenda que deixar de pensar só em si e pensar nos outros é fruto de transformação. O Evangelho vem para salvar e, consequentemente, transformar uma pessoa. E nessa noite, eu quero lhe desafiar, você que me ouve aqui e me ouve em casa, a deixar Jesus entrar na sua vida, entrar na sua casa. Ele fará na sua vida o que fez na vida de Zaqueu. Jesus disse: hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu poderia ter dado algumas respostas. Ele poderia dizer: não, hoje não, Senhor. Mais adiante, vamos agendar. Poderia ter feito isso. Ou ele poderia simplesmente dizer: eu não quero. Não quero não. Tem interesse não. Só estava aqui para ver, mas eu não quero. Mas ele poderia, como fez, dizer: sim, eu quero o Senhor na minha casa. Eu quero o Senhor na minha vida. Porque, na verdade, Jesus, o texto nos diz que entrou na vida de Zaqueu. E ele o recebeu. E o recebeu com alegria. E a sua história foi mudada. Meu amigo, o que estamos lhes anunciando nesta noite não é conto da carochinha, é um relato real. E eu quero lhe dizer que se você decidir hoje deixar Jesus entrar na sua vida, a sua vida vai ser transformada. Mas a decisão é sua. Zaqueu decidiu por ele, não decidiu por mim. Você decide por você mesmo.
E eu quero nessa noite lhe convidar a deixar Jesus entrar na sua vida, na sua casa, no seu coração. Pastor, mas eu sou tão pecador, eu já errei tanto. Com certeza não mais do que Zaqueu. E ele o acolheu, significando que ele pode acolher você. Pastor, mas eu sou tão tímido. Zaqueu foi acolhido, então você pode ser acolhido por Jesus. Eu quero então lhe convidar a curvar a sua cabeça, por favor. Com certeza você não veio aqui nessa noite por acaso. Eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos para que nada o distraia. Eu quero lhe convidar, se você deseja, deixar Jesus entrar na sua vida, na sua casa, no seu coração. Eu quero lhe convidar a fazer uma oração comigo, fazendo suas as minhas palavras, repetindo-as, baixinho, murmurando, aí onde você estiver. Diga comigo: Senhor Jesus, venho à tua presença e quero nesta hora convidar o Senhor para entrar no meu coração. Diga ainda comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E assim como o Senhor transformou a vida de Zaqueu, eu peço que o Senhor também transforme a minha vida. Me ajuda a vencer os obstáculos e a tomar uma decisão firme nesta noite. Continue com a sua cabeça reclinada. Você orou comigo? Você quer publicamente confessar Jesus como seu Senhor e Salvador? Se houver alguém aqui, eu quero orar por você, quero identificá-lo. Levante uma de suas mãos. Se houver alguém nesse auditório, que é à minha direita, que é o centro, minha esquerda, lá na galeria. Se houver alguém, erga sua mão, num gesto simples. Você que me acompanha pela internet, coloque no chat: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Vamos ficar em pé, irmãos. Nós vamos cantar um último louvor. E enquanto cantamos, se houver alguém que nesta noite deseja entregar a vida a Cristo, eu quero lhe convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Quero orar por você. Se houver alguém aqui que já fez a sua decisão, mas ainda não a fez pública, vem à frente, quero orar por você. Quem sabe alguém afastado quer voltar para o caminho do Senhor, vem aqui à frente. Quem sabe alguém que nessa noite quer se decidir para o batismo, vem aqui à frente, eu quero orar por você, enquanto nós cantamos o hino final. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim?
sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Se houver alguém enquanto cantamos, saia do seu lugar e venha à frente, em nome de Jesus. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado porque a palavra foi anunciada. Amém. E sabemos que ela não volta vazia. Que o Espírito Santo possa continuar trabalhando em cada coração a semente que foi plantada. Oramos para que o Senhor nos leve em paz, guardando, Pai, a nossa semana, aqueles que forem viajar, que o Senhor possa guardar dos perigos da estrada, que o Senhor nos guarde de provocar acidentes, que o Senhor guarde as nossas casas, nossas famílias, os nossos queridos que estão longe. Oro para que o Senhor estenda cada dia a tua mão sobre nós. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Já temos aí resultado.